por toda a sabedoria que o rei Salomão, ele proferia para todas as pessoas, os reis vinham, as rainhas vinham, as princesas, todos iam, entregavam ainda mais, porque Deus disse que aquele que tem ainda será mais acrescentado. Então para Salomão foi cada vez mais acrescentado e foi o rei mais sábio, porque foi o que ele pediu, foi sabedoria. Ele não pediu outra coisa, ele pediu sabedoria. Mas tudo que Deus colocou no coração dele, ele se perverteu. Ele se perverteu por arrumar várias mulheres. Então ele não mais, ele tinha esse domínio, o domínio em relação à carne. Aí quando se fala que um rei, um sábio de Deus, porque é diferente, Deus falava com ele, como eu estou falando com você, mas só que Deus falava no ouvido dele, era próximo, imagina ter uma proximidade com Deus tanta que Deus conversa contigo. Quem não quer? Né? Quem não quer? E outra coisa, o pai dele, o rei Davi, teve que lutar, teve que guerrear. Salomão não, disse, olha, toma, esse aqui é teu. Esse reinado é teu. A vida é tua. E o Salomão ainda, vou falar a palavra normal, se perverteu para outros povos, para várias esposas, para várias mulheres e outra cultura que não era a cultura que hoje chamamos de cristã, mas era uma cultura antes chamada de judaica, até por isso os judeus acreditam que é judaico. Inclusive o Cristo também era judeu. A cultura cristã veio depois. Tanto é que a história se divide antes e depois de Cristo, a nossa história cristã, a nossa sociedade cristã, as datas dos nossos livros. E o Salomão, ele se perdeu, porque ele se encantou demais com várias mulheres. E sabia-se que vai ter sempre pessoas bonitas, isso tanto homens quanto mulheres vão ter sempre pessoas bonitas, e pessoas de variadas, mas a proximidade com Deus, quando se perde, é muito complicado de achar. E Deus não o esculachou de uma vez, o retirou de perto de uma vez, devido ao coração do pai dele, de Davi, a promessa, porque o que Deus promete, ele nunca deixa de cumprir. Então acredite mais, acredite na promessa que Deus tem para você. Essa sim, nunca falha.